Fala, Nação Azulina, estamos aqui no Farol, bairro do Farol, aqui em frente à Meier. Eu iria agora há pouco conversar com o Diogo Almena, que é presidente da comissão criada para elaborar o novo estatuto do CSA. Que deu uma certa polêmica na questão de mudanças, né, no estatuto. O ônibus passando aqui. Falarei também com o Ney, o presidente do conselho, e ele vai esclarecer, na verdade, quais esses principais pontos que o torcedor ficou um pouco preocupado. Eles me convidaram aqui e eu vim com todo prazer para trazer essas informações fidedignas aqui para o torcedor. Vamos lá para dentro. Rapaziada, assunto muito importante. Hoje tem uma reunião do Conselho Deliberativo do CSA para tratar de assuntos relacionados ao estatuto do clube. Eu estou aqui com o Clauverney Melo, presidente do Conselho do CSA, que vai dar uma palavrinha antes da gente conversar com o Diego Almena, que está aí também aguardando, para dar mais esclarecimentos para o torcedor a respeito dessa reunião de hoje. Boa noite, Ney. Obrigado por ter me convidado aqui. É importante falar para o torcedor. Boa noite a todos. Quero esclarecer, devido aos rumores que teve agora no final de semana, onde foi alegado que o Conselho estava fazendo uma alteração no Estatuto sem o conhecimento dos torcedores. Isso não é verdade, a gente está fazendo uma alteração a pedido da própria presidente. Essa comissão foi criada há 6 meses, então a gente está há 6 meses trabalhando para poder fazer essa alteração. A comissão foi criada por pessoas capacitadas da área jurídica, então não tem nada de esconder, não tem nada do que omitir e nem tem nada de tirar direito do torcedor. Tudo que o torcedor até hoje do CSA adquiriu, ele vai permanecer da forma que está. A gente só está reformulando porque precisamos fazer a recepção de uma SAF e precisamos também dar uma estruturada melhor no estatuto, porque ele está muito defasado. O nosso estatuto é cheio de remendos, então a gente precisa aproveitar a oportunidade da alteração da SAF para poder fazer essas alterações e fortalecer mais o clube, o nosso conselho e naturalmente o torcedor. O CSA só é forte se a gente tiver todo alinhado e todo regulamentado. Estou aqui agora com o Diego Almena, que ele é presidente da comissão que foi criada justamente para tratar da reformulação do Estatuto do CSA. Diego, boa noite. Eu queria perguntar para você inicialmente quais são os primeiros, assim, os principais pontos que vocês estão propondo nesse novo Estatuto para que o torcedor fique ciente. Primeiramente, quero dar boa noite a toda a Nação Azulina. Entendo perfeitamente quando se escuta afirmações levianas e até, possa-se dizer assim, irresponsáveis, realmente levam ao torcedor a formar um juízo de valor diverso da realidade, certo? Esse estatuto, a comissão vem apreciando em 6 meses, a gente vem elaborando, vem atualizando, porque nós temos, assim como o presidente Ney afirmou, um estatuto totalmente defasado. Então esse estatuto vai nos trazer segurança, vai nos trazer modernidade, vai trazer a recepção de uma sociedade anônima de futebol, vai preservar os direitos do torcedor de votar e ser votado, certo? Outro ponto que a gente vai trazer é a respeito da preservação da identidade do clube, para que não aconteça que um presidente chegue e diga: hoje a cor do CSA vai ser preta, hoje a cor do CSA vai ser uma cor diversa da nossa realidade. Então a gente vai ter a preservação da nossa identidade. A gente vai trazer também nessa análise hoje um artigo que é algo que incomoda bastante o torcedor, ver diretores executivos se utilizando da imagem do clube, da influência de ser um clube de massa alagoana, para fazer eventos políticos partidários, para usar a imagem do clube em detrimento de candidatos específicos. Então, a gente vai trazer essas limitações, vai trazer mais responsabilidade do gestor. Elencando aqui 4 principais temas, tópicos que vão ser tratados hoje. Queria que você citasse, por gentileza, quais esses principais que você poderia falar para o torcedor. Por exemplo, foi falado muito semana passada que o torcedor não teria mais o poder, né, que tem hoje de votar em Assembleia Geral, no caso sócio-torcedor. Foi falado, ventilado, que esse poder seria eliminado. Procede isso? Não, Adelmo, essa informação é leviana, irresponsável
E não vale a pena o torcedor acolher uma notícia dessa natureza. Até porque nada se mudou do estatuto atual do clube para o que vai ser deliberado hoje previamente por este Conselho Deliberativo. Quem é que pode votar no estatuto atual? Sócio ouro, prata, adimplente de forma ininterruptamente durante 24 meses. Nesse estatuto de hoje vai continuar da mesma forma. Aqui não vamos cessar direito. O CSA é o clube do povo alagoano. E em relação ao sócio-torcedor que quer ser votado, ou seja, ele quer ser candidato ao Conselho ou Executiva, aumenta esse prazo? Isso, Adelmo. O candidato que queira ser candidato ao Conselho vai ter que ter 48 meses ininterruptos para poder ser candidato ao Conselho, ser candidato à Executiva e assumir um cargo de gestão no clube. Muito bem, só recapitulando, rapaziada, você sócio-torcedor, para você votar em Assembleia Geral, permanece do mesmo jeito, você tem que estar com 2 anos adimplentes. Ininterruptos. E para ser votado, ou seja, para você ser candidato ao Conselho ou à Executiva, você precisa estar com 4 anos adimplentes como sócio. Ficou claro, né? Pronto, essa questão do sócio-torcedor foi resolvida aqui. Em relação à SAF, teve reunião aí com a XP, enfim, não se sabe se andou ou se parou, mas esse estatuto novo que vocês estão agora, né, elaborando, tem alguma cláusula já se preparando para uma SAF? E quais são essas mudanças? Não foi com a XP, como foi ventilado, não existiu investidor, como foi ventilado, existiu a procura do CSA por uma correntista que representa a XP e que, de fato, eles trouxeram diversas possibilidades, dizendo que o primeiro se tinha que se mudar o estatuto para se fazer a recepção de uma sociedade anônima, para que no futuro eles possam buscar no mercado investidor que atenda a realidade no nosso clube. E é isso que está se fazendo agora. Exato. Nesse caso, está sendo inserido no estatuto uma cláusula específica em relação a recebimento de propostas de SAF. Deixa claro ao torcedor que nesse novo estatuto nós estamos preservando a identidade do clube para que não venha um investidor e queira mudar o nome do CSA, queira mudar as cores do CSA, como a gente está vendo em outras situações, até no Nordeste mesmo, e que a gente vai trazer, além dessa questão da recepção da SAF, certo? Preservando nossos bens patrimoniais, nossos bens móveis e imóveis. A gente vai só permitir, uma vez que seja aprovado previamente no Conselho Deliberativo e ser remetido à Assembleia Geral, onde o torcedor ouro e prata que estejam adimplentes durante 24 meses de forma ininterrupta vai participar dessa Assembleia Geral, a gente garantir ao clube a sua identidade, os seus patrimônios. Todas as horas e os momentos em que necessitar de uma Assembleia Geral, o sócio-torcedor irá votar. Isso não será eliminado do Estatuto Novo de forma alguma. Quem fala isso é que não tem conhecimento, porque, com todo respeito, primeiro se começa a apreciação no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele analisa previamente, ele aprova e em seguida tem que ser remetido para a Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral aprovar, o clube se torna uma sociedade anônima de futebol. Se a Assembleia Geral não aprovar, nada foi feito. Ou seja, os sócios torcedores é que decidirão se irá ser aceita a proposta ou não. O CSA vai ficar apto a receber a proposta com esse estatuto, com essas mudanças agora. Porém, quem decide vai ser o sócio torcedor. Isso está bem claro, eu acho, para o torcedor. Diego, mais algum ponto importante que você queira falar? Só para completar, Delmo, bem como a Sociedade Anônima de Futebol vai precisar da Assembleia Geral para ser votada, como também vai acontecer com o Estatuto. Quando for aprovado na íntegra pelo Conselho Deliberativo, que está analisando artigo por artigo previamente. Hoje vamos analisar 5 capítulos, que correspondem, acredito, a 46 artigos. O Estatuto ainda está em construção. No momento oportuno que for aprovado pelo Conselho, vai ser marcada uma Assembleia Geral e todos os sócios aptos a votar irão participar e vão dizer se aprova ou não a reformulação e o novo Estatuto do CSA. A partir do momento que o Conselho aprovar o Estatuto aqui, junto, né? Em quanto tempo se dará a convocação da Assembleia Geral para os sócios adimplentes decidirem por aprovar ou não? Em quanto tempo? Delmo, a partir do momento que a gente está em fase preliminar, a gente vai analisar previamente. Eu acredito que 1/3 do nosso
da nossa reformulação do Estatuto. Será analisado hoje. O Conselho vai deliberar posteriormente os outros capítulos, os outros artigos. Em seguida, vamos aprovar novamente e no final vamos aprovar na íntegra e depois o presidente Ney irá convocar uma Assembleia Geral para que a gente possa deliberar, votar, aprovar ou rejeitar a reformulação do Estatuto. Tá certo? Perfeito. Eu acho que foi tirado as principais dúvidas do torcedor e que é bom sempre, assim, o Conselho, quando precisar da nossa voz aqui, da nossa audiência, pode convidar que a gente vem. Então é importante, assim, a gente sempre querer ouvir os dois lados, né? E o Conselho é parte importante do processo estrutural do clube, tá? E qualquer coisa também para a gente divulgar, esclarecer para o torcedor que às vezes fica sem acesso às informações. E é isso, muito obrigado. Abel, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser um representante da torcida azulina e por querer o bem do CSKA, porque o que você quer como torcedor é o que eu também quero como torcedor e como conselheiro do clube, tá certo? Um abraço. Valeu, rapaziada, um abraço, hein? Tchau. Então, rapaziada, acabei de sair agora da reunião, né? Dessa fala aí com o Diogo Mena e também com o Ney, presidente do conselho. E, enfim, para resumir, né, são 4 tópicos aqui importantes que vai ser apresentado hoje nessa reunião do Conselho. Primeiro, principal, isso aí é muito importante, que foi ventilado semana passada, foi fake news. O sócio-torcedor do CSA permanece com todos os direitos de votar. Isso jamais foi cogitado em tirar, inclusive nem pode tirar, né, por se tratar de uma associação, tá? Que fique bem claro, né? O sócio-torcedor do CSA vota em Assembleia Geral, inclusive para aprovar esse novo estatuto, só aprova com a votação, com a aprovação do sócio-torcedor em votação, como para votar também em eleições no clube. Lembrando, só para recapitular aqui para você, o sócio-torcedor pode votar estando 2 anos adimplentes com o clube. E para ser votado, ou seja, se ele quiser ser candidato a conselheiro ou então na executiva, ele precisa estar 4 anos adimplentes. O que muda só é isso. Tá? Para ser votado. Para votar, basta 2 anos de adimplência que você já vota, como é hoje. Um outro ponto importante é a questão de que membros da executiva de direção do clube não podem se candidatar a cargos públicos. Ser candidato, né, a, sei lá, qualquer coisa. Cargos públicos, eles não podem ser, ou seja, não podem usar o clube como trampolim para ser candidatos, estando com o cargo no CSA. Caso queiram, precisam renunciar ao cargo para ser candidato a qualquer coisa. Outro tema importante é que o clube, esse novo estatuto, delibera que o clube vai ficar aberto, apto a receber propostas de SAF, e o mais importante também, as cores do clube não serão mudadas, vai estar no estatuto isso, os símbolos do clube também não serão mudados, e também o patrimônio do clube permanecerá com a associação, com o clube. Independente de qualquer proposta de SAF, tem que isso está assegurado, né? Estará assegurado com esse novo estatuto. Entre outras coisas que serão colocadas nessa reunião de hoje. Então ficou esclarecido para você, e um dos pontos que mais deu repercussão foi a questão do sócio-torcedor. Disseram, né, que o sócio-torcedor ia perder o direito de votar. Fake news, na verdade, e a gente trabalha exatamente aqui para trazer a informação correta para vocês, tá? Rapaziada, eu sei que tem muitas pessoas que trabalham exatamente para ver o circo pegar fogo dentro do clube. Não são torcedores, são pessoas que se alimentam disso e criam essas coisas para o torcedor meio que inflamar, quando na verdade nada disso existia, né? A gente precisa trabalhar para que o CSA fique unido. Sempre o CSA unido deu bons resultados, né? Mas sempre vão ter essas pessoas que quer plantar coisa, quer tumultuar, enfim, quer ver o ambiente. Não são torcedores essas pessoas, tá bom? É isso. Amanhã voltaremos com mais informações para vocês. Grande abraço. Tchau.